Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Meliponário Ban. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu fiz a fonte aqui, né? Vou passar o vídeo meio rapidinho, eu fiz umas imagens e vou estar falando alguma coisa em cima para você ver como que foi feito a nossa fonte. Vou acelerar as imagens porque é um vídeo meio comprido e vou fazer dois vídeos, tá? No segundo vídeo vai ser a pintura. Então já terminei de fazer ela aqui, vou colocar o vídeo para você ver aí nos detalhes como é que foi feita essa fontezinha aqui. Dá para fazer até mais simples, tá? Eu que quis fazer a bacia, dá para você comprar uma bacia pronta de barro, por exemplo, sem furo, né? Ou de concreto mesmo e fazer a fonte em cima, tá? Mas a gente quis fazer uma toda de concreto, então nesse vídeo você vai ficar como que eu fiz essa fonte. Tô cansado aqui que eu tava mexendo com ela, pintando já, comecei a fase da pintura, mas vai ficar pro segundo vídeo a pintura, tá? Então vamos ver como que ela tá ficando aí. Eu comecei pegando uma bacia, encapando ela com plástico preto. Preparei também uma massa com restos de massa que eu tinha ali. Peguei uma mangueirinha para poder marcar isopor, né? Para poder colocar essa mangueirinha ali para ser a da bomba, né? Fiz a primeira camada de massa e aí comecei a colocar esses pedaços de isopor em volta da bacia, uma camada fina, né, de massa. Aí coloquei todo esse isopor e preparei mais uma massa. Coloquei uma tela, né? Preparei a tela ali, coloquei a tela e depois fui chapando mais massa por cima da tela e do isopor. E acertando ela com a colher, não alisei, não deixei lisa, ainda ficou aparecendo algum pedaço de tela, né? E fui chapando essa massa, uma massa não muito mole, porque tinha que entrar bem ali. Aí ó, como é que ela ficou acabadinha, né? Com os detalhes ali aparecendo na tela, com bastante ranhura. Agora no segundo dia ela já tinha secado, né? Então a gente molha ela, faz uma umedecida aí. Joguei 2 baldinhos de água aí, deixei ela bem molhada e vim com a outra camada de massa, uma massa um pouco mais mole, né? Aí ó, como é que tá. Só que choveu, eu cobri, mas ela acabou estragando. Aí no quarto dia eu já virei a bacia, né? Desmoldei e dei uma limpadinha. Esse plástico que ficou nessas ranhuras, depois eu passei o maçarico e queimei. Agora que eu já enchi, no quarto dia enchi a bacia de areia, né? Eu tive que acelerar bastante aí porque o vídeo ficou comprido, tá? E acelerei bastante ele. Coloquei areia, coloquei um plástico em cima, separei o lado que eu queria colocar a cascata, coloquei o plástico em cima da areia, ó, e fui colocando a massa. Coloquei também uma ferragemzinha ali e cobri essa ferragem com um pouco de massa, né? Aí deixei ela dar uma puxadinha, preparei outra massa aí na bacia, usei a bacia para preparar uma massa. Sempre a média de 2 por 1, né? 2 de areia e 1 de cimento. Fiz umas bolinhas com espuma expansiva também ali para fazer umas pedrinhas e fui colocando o isopor e colocando uma massa bem fina e forte, né? 2 por 1. E fui enfiando os araminhos no isopor para poder ir fixando ele, né? Aí ele foi ficando firme ali. E colocando essa massa bem fininha, uma nata com bastante cimento, 2 por 1 também, mas só com mais água. E fui moldando, fui colocando um isopor meio aleatório. Aí peguei o maçarico e queimei um pouquinho o isopor, os cantinhos com o maçariquinho, para deixar ele mais arredondado o isopor. A mangueirinha passando ali, ó, ela passa lá por baixo da areia, né? Tá lá dentro da areia, essa mangueira enfiada, passa pelo plástico. Atrás também coloquei uma madeirinha para poder passar a fiação depois, ó. E fui colocando massa. Eu fui jogando com a mão a massa, né? Fui jogando. Agora eu peguei essas bolinhas de isopor que eu fiz com a espuma expansiva e coloquei nos cantinhos e cobri com a massa bem molinha também, ó. Fui chapando com a mão mesmo. Peguei com a mão, punho a luva, né? E fui chapando massa, ó. Ali ela descolou um pouquinho porque é isopor, deu uma coladinha. Agora, na parte da tarde, eu cheguei ali, já estava bem puxado e eu completei com um pouco mais de massa. Os cantinhos ficou aparecendo, que escorreu. Eu chapei mais um pouquinho de massa com a mão mesmo. E aí deixei secar, né? Deixei secar mais um dia. Esse é um serviço meio assim, que você faz ele rápido, mas depois tem que ficar esperando. Aí no outro dia, aí foi num sábado já, eu comecei a lixar as pedras, né? Lixar não, pegar um arame e ir modelando elas. Onde eu via que tinha um detalhezinho, fui fazendo, fui modelando com bastante calma, né?
E devagarzinho fui acertando. Lembrando, sempre tá cheio de arame dentro desse isopor para ele ficar firme, né? E ali a mangueirinha eu já cortei, dá pra ver a mangueirinha onde vai subir a água. Já cortei um pedaço dela, mas vai ter que cortar mais ainda. Na hora que eu for pintar, eu vou cortar mais. Então fui riscando as pedras, ó, afundando, porque quando a gente joga o cimento, ela fica meio arredondada, né? Eu fui chapando mesmo com a mão, pegando as bolas de massa e chapando. E agora então a gente tem que fazer os riscos para fazer os contornos das pedras, para ficar mais saliente, né? Para dar um ar de mais verdadeiro, né? Como se fosse pedras de verdade mesmo. Esse é um trabalho bem delicado, bem devagar, tem que ser feito. Só fiz na frente, nas laterais dela, atrás eu não fiz, né? Onde vai escorrer a água aí, né? Então fui dando uma tiradinha. Esse é um trabalho que demorou um pouco mais para ser feito, né? Porque ele também não dá para afundar muito o risco, porque o isopor tá ali por baixo, não aparece o isopor. E a gente quer deixar a massa aparecendo. Olha aí como é que ficou, bem bacaninha, tá ficando bem ajeitadinho. E a gente faz um pedaço, volta no outro e assim vai. Devagar vai acertando tudo aí. Então eu usei uma bacia de ferro, né, que é as bacias antigas, com plástico, moldei, fiz a massa, vocês viram aí no começo. É que a gente continua. Eu, como eu falei, acelerei o vídeo porque tava dando mais de meia hora de... Bom, tirado todo a areia, eu já apliquei, tá até brilhante, ó. Eu apliquei uma mão dessa resina aqui, foi quase meio litro, tá? Isso aqui é 900 ml, foi quase metade disso aqui. Uma resina à base de água. Apliquei em toda a bacia aqui pro lado de dentro, pro lado de fora eu não apliquei não. Na fonte aqui eu virei ela, apliquei por baixo dela. Essa passagem aqui eu deixei para poder passar a fiação, né? Passar por aqui o fio da bomba. E aqui eu resinei ela também. Tá, agora eu vou fazer a pigmentação da tinta e vou aplicar com a pistola para ela entrar em todos os buracos, né? Então eu vou pigmentar a resina, tá? Na resina eu vou colocar a tinta preta e vou aplicar de pistola para que ela penetre bem. Vou virar ela na posição normal dela, de pé, tá? E vou aplicar agora uma tinta preta, toda preta, para depois vir dando cor nas pedras. Então vai ser o fundo preto, que já vai ser o contorno, né, que vai ficar a parte mais funda, e depois vou dar umas pinceladas na cor das pedras aí, tá? Vamos fazendo aí, vamos ver como é que vai ficar.